dia, né? Bom dia a todos. Você que está chegando aqui no YouTube, seja muito bem-vindo. Você que está por aqui, não deixe de dar o seu like, né? Compartilhar esse conteúdo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Caso você esteja vendo esse vídeo outro horário, tarde, noite, não deixe de compartilhar e também aí ativar o sininho de notificações. Se você não é inscrito no canal, novamente vou te pedir aí, se inscreva. Muito importante você se inscrever no nosso canal, estar aí curtindo e compartilhando nosso conteúdo. Hoje é dia de prosa, né? Daqui um pouco eu vou estar aí num evento maravilhoso que a gente vai uma vez por mês lá no Prosa, trocar uma ideia de empreendedorismo, conversar, fazer conexões. Mas o nosso tema hoje não é sobre conexões, é sobre você, sobre mim, sobre tudo que se passa na nossa cabeça. Essa cabecinha maravilhosa que a gente tem, o nosso cérebro. Hoje vamos falar de ideias, né? Vamos falar de ideias. O tema de hoje é Projeto Luzes. E a primeira coisa que eu quero que você pense aí rapidinho, cria uma ideia rapidinho aí. Pense em uma ideia, né? Rápida assim. Pense numa ideia. Aí você vai perceber que você vai pensar, quando você está pensando em uma ideia, você pensa numa lâmpada, né? Numa luz. Por que que a luz é o símbolo da ideia, o símbolo da criatividade? Quando isso foi definido e por que é? E quanto isso é associado à ideia? Quando você vai desenhar algo, assim, vamos desenhar uma ideia. Aí você já desenha ali primeiramente uma lâmpada, né? E o porquê? Isso foi estudos já realizados no passado aí por universidades para chegar num contexto, chegar numa simbologia da ideia, né? Porque o ser humano ele vive criando e sonhando. Às vezes você sonha com algo que você deseja. Aquilo é a sua ideia e criatividade trabalhando dentro da sua cabeça, dentro do seu cérebro. O quanto é importante você entender que as ideias elas precisam ser jogadas para fora, compartilhadas. Às vezes as pessoas têm uma grande ideia e ela tem medo de compartilhar isso e já pensa assim, cara, muito cuidado, senão as pessoas te roubam a sua ideia. Mas esta ideia, essa criatividade sempre vai ser sua, mesmo que alguém a tire de você e registre no nome dele, um exemplo, mas a ideia é sua. E por incrível que pareça, quando a gente tem alguma ideia, alguma criatividade de alguma coisa, ou cria algo, o mundo é tão gigante que nós somos aí mais de 8 bilhões de pessoas nessa Terra. Quantas pessoas não estão pensando na mesma coisa? Na mesma ideia inovadora? Às vezes com um pouquinho de distorção ou de contexto, mas é a mesma ideia. Quantas pessoas não pensam na mesma coisa ao mesmo tempo? Nesse mar de pessoas, 8 bilhões de pessoas. Isso faz a gente refletir um pouco, né? Porque às vezes a gente pensa que a nossa ideia não é inédita, ela não é só nossa. É incrível, né? Muita gente já pensou ou pensa no que você está tendo ali de ideia, de criatividade. E quando você pensa em algo diferente, inovador,
Você, às vezes, está melhorando algo que já existe. Porque eu penso assim, às vezes estou errado, não sei se o que eu penso é o certo, mas é uma forma que eu tenho de pensar sobre a criação, sobre a criatividade. Criação, criatividade. Tudo a ver, né? E lá na Bíblia, no início de tudo, Deus criou tudo, né? E quando ele criou todas as coisas, a gente, eu penso e tenho o contexto de que nós não temos capacidade de criação. Às vezes a gente pensa que estamos criando algo, mas eu penso que não estamos criando, estamos transformando. Tem um contexto de uma frase muito forte para mim, que é: nada se cria, tudo se transforma. Porque Deus já deixou tudo criado para a gente, tudo que você imaginar, algo que você nem viu ainda, com certeza já está criado por Deus. Às vezes você vai transformar aquilo numa coisa melhor, vai evoluir. Por isso que existe a evolução. E nós, como seres humanos, precisamos evoluir. E como que uma espécie humana igual a nossa, ela evolui? Transformando, se transformando, transformando matéria em outras coisas, fazendo a transformação. Às vezes a gente pensa assim: ah, Thomas Edison criou a lâmpada, beleza, né? Fez com que a lâmpada transmitisse luz. Quantos testes ele teve que fazer para chegar naquele produto, naquele propósito, no que desse resultado? Foram mais de 1.000. Foi fazendo teste, 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 até chegar no resultado. E foi evoluindo, né? Como que você não evolui? Através de testes, testando possibilidades. Ah, foi você que inventou. Ah, alguém inventou a luz? Não, pode ter inventado a lâmpada. A luz já existia, a luz do sol, Deus já criou lá atrás. Porque sem a luz a gente não sobreviveria. Não teríamos capacidade de sobreviver só no escuro, sem a luz do sol para nos fornecer a vitamina que precisamos, que é necessária para fazer com que as plantas gerassem fotossíntese e tudo mais, crescesse, expandisse. Às vezes o que eu venho trazer hoje seja um pouco contraditório e você não entenda e também às vezes você não concorde. Mas tudo bem, isso é normal. Nós somos pessoas e pessoas têm que colocar as suas opiniões. E suas opiniões podem fazer sentido para alguém. E as opiniões, elas geram resultados e geram transformação. Porque através de algo que alguém falou, você cria uma ideia através daquilo. Nossa, tem sentido o que você está falando. Mas eu tive uma ideia. Olha só, quando a gente às vezes está conversando com alguém e pretende
evoluir aquilo, às vezes você vê assim no que aquela pessoa falou para você, fala assim, cara, sabe o que você falou? Tem muito sentido. Isso já me trouxe aqui uma ideia. A gente vive criando ideias, né? Vive criando situações. Nossa, eu tenho uma ideia espetacular para esse projeto seu. Nossa, eu tenho uma ideia espetacular para uma coisa que ainda não vi aí no mercado. É inovador. Aí, de repente, você cria o inovador e ele já existe. Aí você depara, já pensaram nisso, hein, cara? O que é incrível, quando pessoas em locais diferentes, elas pensam na mesma coisa. Tentam, criar a mesma coisa. Isso é porque aquilo já estava pré-determinado, já estava para acontecer, era necessário na nossa humanidade. E isso é para a gente entender que existe uma força maior nos reinando, nos cuidando da gente e dando condições para que a gente possa realmente fazer com que essas ideias afloram e possam transformar vidas. E não existe coisa melhor do que a gente exercitar nosso cérebro, né? Exercitar nosso pensamento. Em tudo que a gente vai fazer, é importante a gente tentar criar uma nova forma de executar aquilo. Não fique sempre tentando executar da mesma maneira. Experimente. Saia da caixinha. A experiência e o experimento, ele é que traz as novidades e as inovações. Às vezes eu sonho com algo assim que eu desejo criar e aquele fica na minha cabeça assim, nossa, eu gostaria de criar isso. Mas sei que de repente já tenha para um outro segmento, mas às vezes não tem para o meu, né? Ou às vezes até tem. Penso eu que não tem, mas é. E tento, às vezes, buscar condição de executar aquilo. A inovação, ela faz parte disso, de você buscar, cessantemente, buscar transformar as coisas para que elas possam melhorar. Vou dar um exemplo, o que aconteceu durante a pandemia comigo, né? Durante a pandemia. Por necessidade, surgiu tanta coisa no meu setor, em plena pandemia, porque foi um dos setores mais afetados, que era o setor de eventos, né? Mas, assim, como que eu consegui fazer algo para me sustentar durante a pandemia? Antes da pandemia, eu já tinha desejos de gamificar o meu setor, porque sempre gostei de pensar no futuro, pensar lá na frente, ter uma visão futura das coisas. E quando a gente pensa em ter uma visão futura das coisas, a gente começa a criar alternativas. E a gente vai criando alternativas. A nossa luzinha da cabeça, aquela luzinha que fica piscando, tim, tim, ela vai aparecendo mais vezes na nossa mente. Isso aconteceu comigo logo quando iniciou a pandemia. Eu vi aquela fragilidade que entramos de ter que parar tudo, fechar tudo. E como a gente era do setor de eventos, vários eventos programados e fechando, e a gente com logística e tudo ali para executar o trabalho, tendo que voltar para trás. E
clientes solicitando dinheiro de volta, achando que aquilo era culpa sua, não era. Então, aí teve que gerar um volume grande de negociações para que nem um lado nem outro ficasse no prejuízo. Aí veio o tal do lockdown, fechou-se tudo. Todo mundo para casa, todo mundo dentro de casa. E como que a gente ia trabalhar, nós que somos do setor de eventos? Nossa, que dificuldade. Eu precisava de uma alternativa. O que eu fiz foi transformar algo que já existia em um produto que eu já vinha pensando. A primeira coisa que eu fiz foi buscar uma ferramenta que me desse essa condição. Eu pensei assim, se todo mundo está em casa e os eventos não podem parar, senão o mercado para, e quantas famílias vão ficar em dificuldade, sem condição de trabalhar? Me veio a ideia do seguinte, a luzinha piscou, né? Ah, eu vou criar um evento virtual, onde as pessoas, hoje temos internet, temos computador, vamos criar algo, temos telefone, temos condição de falar com pessoas, a gente não estamos isolados, não precisamos fazer reunião presencial, temos condição de fazer uma reunião virtual. E me veio a ideia de criar um evento virtual. Em pleno 2020, eu fiz o primeiro evento virtual no Brasil. O primeiro, eu fui pioneiro. E isso eu vou levar para a minha vida toda. Porque a melhor coisa é quando você é pioneiro em algo, você faz primeiro. Criei uma ferramenta rapidamente e fiz um evento que até hoje é, ele gera como se aquilo é tão inovador que está sendo criado agora. E nós já estamos aí há mais de 3 anos desse acontecimento. Aí fizemos um evento internacional ainda, onde ele foi visto por vários países, porque era um evento no Brasil de comércio exterior, o ENAEX. Eles não podiam fazer o evento presencial, já tinha vendido vários estandes e precisava de uma alternativa de como atender aqueles clientes. Nós chegamos com a solução. Vamos fazer o evento virtual. E nisso eu já apresentei a minha ideia, porque quando eu tive a ideia, eu já criei uma feira fictícia e já fiz aquilo acontecer de uma forma inusitada. Aí sim, cheguei numa reunião e apresentei aquele projeto. Ficaram todos assim, nossa, achamos a solução? Jamais imaginaria que ia chegar uma solução tão rápida. E nós fizemos o primeiro evento, com muito sucesso. E aquilo me deu condições financeiras de sobreviver por um ano. E fiz outros depois. Mas, como toda ideia, ela inicialmente tem resistência, nós estamos no terceiro ano pós-pandemia já, né? 2 anos pós-pandemia, 2 ou 3 anos. E até hoje, os eventos virtuais, como feiras e virtualização de estandes, ainda não emplacou, ainda não explodiu. Por quê? Porque voltou, né? Terminou a pandemia e as pessoas não vêem mais necessidade disso. E ainda não entendem que a virtualização de um evento ela atinge um público maior. Ela dá possibilidades de pessoas que não podem se locomover para ir num evento, de da sua casa poder participar ou assistir aquele evento. Isso funciona muito bem hoje para os eventos que são de network, para palestras, para as talk show, para podcast, e também faz a transmissão de algumas palestras no quesito de congressos. Essa parte deu muito bem.
é muito aplicado. Mas a virtualização daquele espaço, daquele stand bonito que a pessoa participa lá na feira, ela não emplacou. Porque as pessoas ainda não entendem que isso pode chegar longe. Alguém vê aquele stand seu lá naquele evento, através da internet em outro país, e você atingir a quantidade de público maior. Ah, mas como eu vou atender esse público? Temos condição de atender através da virtualização, da interação, da interatividade. Aí entra a parte da interatividade. Mas a sociedade ainda continua criando coisas novas e criando possibilidades. Hoje nós temos aí a inteligência artificial. Com certeza, em qualquer momento, ela vai juntar-se com todo esse contexto e com todo esse tipo de possibilidades e vão ser criadas novas tecnologias e novas possibilidades para que o ser humano possa se locomover, às vezes até menos. Você não precisar sair da sua cidade para participar de um evento em São Paulo. Ah, mas eu preciso participar presencialmente. Beleza. Alguém que não tem condição possa participar também? E isso só acontece através das grandes ideias, da transformação de coisas que já existem e faz com que alguém tenha uma ideia inovadora e possa melhorar aquilo para que possa atender a sociedade. Nós vivemos criando coisas novas para que possa atender a sociedade, com anseio de realmente servir. É claro que somos intencionais, fazemos aquilo com intenção de ter uma rentabilidade ou um retorno sobre aquilo. Mas o mais forte de tudo é quando você cria algo que sabe que ele vai dar resultado, mas que aquilo te dá prazer de ser criador daquilo, daquele quesito, daquela situação, daquele produto. Muito bom quando você realmente possa exercitar a sua mente e criar coisas novas. Quando a gente vê algo que foi feito e a gente começa a enxergar aquilo com possibilidades gigantescas, nós pegamos aquilo e criamos outras coisas que utiliza aquilo como matéria. Tudo que a gente tem hoje, né, ao nosso redor foi algo que foi algum tipo de matéria no passado, que veio do solo, né? A gente vê aqui, vamos dar uma olhada nesse computador que eu estou aqui, ó. Além da área, da parte tecnológica que tem aqui, que foi uma parte que ela é invisível, não é palpável, ela foi criada, né? Foi idealizada, os softwares que a gente utiliza, a câmera já tem uma parte de software, e há uma parte de hardware e uma parte de produto físico para que ela possa fazer o papel dela. O computador, ele tem o objetivo, são matérias que foram executadas, o plástico, é utilizado até ouro no computador. Você sabia disso? Você pega uma placa de computador, tem algumas coisas ali dentro ali que são ouro mesmo. Sabia disso? E tem. Tem pessoas que tentam tirar o ouro disso, mas é muito difícil porque são partículas. Hoje as pessoas fazem até refeição é, com ouro em cima lá em Dubai. Eu acho até incrível esse carne, com aquele. O pessoal quer comer ouro. Há a possibilidade de ficar criando coisas inusitadas para que aquilo faça diferença na vida das pessoas. Isso é do ser humano, ficar criando possibilidades, criando alternativas.
Por isso que nós precisamos de sempre estar acendendo essa luzinha dentro da nossa mente, dentro da nossa cabeça. Precisamos sempre tirar a nossa mente da escuridão. Isso é muito importante, que a gente realmente tenha ideias, ideias, ideias. Imagine só a transformação que faz uma escritora quando pega na sua mente uma história, cria uma história e escreve. Através de algum acontecimento, ela começa a escrever uma história. Isso é uma ideia. Isso é as luzes constantemente ali na sua mente, fazendo com que ela possa escrever. Por incrível que pareça, tem hora que a gente está tão inspirado em fazer algo que eu estou escrevendo meu primeiro livro, né? Finalizando ele, basicamente, quero finalizar ele até domingo. E eu até conversei com o Alessandro ontem e falei assim, cara, isso é o chita mesmo, isso é rápido. Mas quando a gente está com a ideia na cabeça, quando a gente quer fazer, a gente faz rapidamente, porque você começa a organizar. Eu comecei ontem, né, a organizar tudo, a preparar, e já fiz quase 90% do livro. Pô, já estou com 70 páginas escritas e na parte de ilustração, em um único dia. Eu falei, caramba, tudo isso estava guardado na minha mente? Estava. É só você começar, é igual coçar. Comece. Você não sabe o seu potencial. Use essa luz que tem na sua cabeça. E ontem foi tão gostoso fazer essa trajetória, criar capa. Tive o auxílio do André para criar a capa, e essa troca de ideias. Já tive, assim, feedback sobre a obra, e isso vai me deixando cada vez mais com vontade de escrever. E já determinei o seguinte: caramba, então eu já tenho mais dois para escrever. Estou escrevendo meu primeiro livro, que é um livro técnico, um livro sobre eventos, mas já quero fazer mais dois. Eu quero fazer um livro sobre empreendedorismo, que já tenho o texto, já comecei a organizar, e quero fazer um livro sobre a minha história, meu storytelling, minha autobiografia. Então, automaticamente agora eu já tenho três possibilidades. O primeiro já está saindo do forno. E você também pode fazer o seu, basta querer. E também já analisei o seguinte: fiz uma breve contagem de quantas lives eu já fiz até hoje, aqui no G365. Foram mais ou menos 207 lives, só com Newton. Aí eu parei para pensar: caramba, 207 lives de 30 minutos. Dá para me escrever uns 10 livros. Sabe por quê? Porque são 207 conteúdos que não são repetidos. Eu já fiz 207 lives aqui, gente, e não repeti uma falando da mesma coisa. Hoje pensei que eu ia falar algo repetido, mas Deus é tão especial, espetacular, que ele veio e fez assim, cara, tá aqui a luz. Eu falei assim, então é sobre isso que eu vou falar. Projeto Luzes. Você realmente tem que deixar a sua mente fluir, sua mente aflorar. E isso faz com que você possa criar os seus projetos, criar suas ideias, colocar as suas ideias no papel. Não deixe essa luz apagar. Faça com que cada vez mais ela reflita mais intensamente. Olha, eu gosto de fazer metáforas sobre palavras.
Pegar com a palavra inteira, dividir ela no meio e fazer duas. E fazer piada sobre isso. Gosto muito de fazer isso. Vamos pegar, associar aqui, ó, uma palavra e me veio aqui, olha o que que é ter ideias, tá, gente? Automaticamente. Eu falei a palavra intensamente. Você pode associar isso aqui. Eu associo a duas coisas que têm a ver com o texto aqui agora que a gente está falando. Intenção e mente. Você somando essas duas palavras, você cria a sua intenção através da sua mente. E você vai ter a palavra intensamente. Seja intencional. Olha, quantas palavras dá para criar através de uma única. Se você fazer a união da sua intenção com a sua mente, você pode criar uma palavra chamada intensamente. Ó, bacana. Ah, mas não tem nada a ver. Não, estou te mostrando que a gente pode criar algo do nada. Você pode pensar em algo. E quando você pensa, aparece aquela luzinha. Opa, criei um negócio aqui diferente. E às vezes você fica aí olhando para o lado, para cima, para os lados, e exercitando a sua mente, seu pensamento. E isso faz com que você possa criar algo novo. Vocês já repararam que quando você conversa com alguém, que ela é, está buscando algo para falar, que está tentando relembrar, ela não olha diretamente para você, ela olha para cima. E por que que isso é natural e a gente faz isso? Quando você está falando e não se lembra do que quer falar, você olha para cima, para o lado. Por quê? É para que você busque no seu cérebro aonde está aquele contexto e aquela palavra que você quer dizer, ou algo que você quer falar. Aí começa a acender a luzinha lá dentro, né, para tentar enxergar a lanterninha. Porque lá dentro do nosso cérebro está aquela escuridão e uma lanterninha começa a procurar a palavra que você quer falar, que você quer expressar. Então, seja intencional, use tudo que você tem de potencial. Você pode ter certeza que durante o dia, quantas ideias você não tem? E às vezes você tem alguma ideia e você mesmo acha que ela não é viável. Antes de analisar ela, você pega e apaga ela da sua mente. E às vezes seria uma grande ideia. E às vezes você está escutando algo, alguém falar algo, e você está escrevendo ou anotando, e aquilo vem na sua mente da seguinte forma: nossa, gostei dessa palavra. Vou utilizar ela naquele contexto de lá. Nossa, que legal isso aqui. Caramba, eu estava pensando nisso. Não, eu tive essa ideia também. Isso são coisas, fatos que acontecem, porque às vezes você tem aquela ideia escondida no seu subconsciente e você precisa de algo para startar ela. E quando starta, você fala assim: caramba, eu pensei nisso também. Isso é sinal que nós todos temos capacidade criativa. Não deixe a sua capacidade criativa ficar adormecida. Faça com que ela possa realmente transformar vidas. E você pode ter certeza que qualquer coisa que você criar ou fazer vai transformar a vida de alguém. O momento agora, né, na vida é o seguinte: são as pessoas realmente transbordar
falar tudo sobre o que ele tem de conhecimento, falar sua história, porque a sua história pode transformar a vida de alguém. E o momento agora é as pessoas escreverem o seu próprio livro, deixar um legado. Isso é muito bom. Sabe por que que é muito bom? Quanto mais pessoas escreverem livros, é melhor, porque nós precisamos encher esse planeta de histórias, de livros. Porque a melhor coisa para se aprender é a leitura. E leitura é hábito. Por que que eu falo que é hábito? Porque é uma dor que eu tenho, que eu trago da infância, uma dificuldade que eu tenho. Eu tenho uma dificuldade tremenda para ler, porque parece que a ansiedade em terminar é tão grande que eu começo a ler uma matéria, eu quero já ir lá no final dela para ver o que está acontecendo, antes de ver nem a metade. Às vezes eu não entendo nem o contexto. Mas isso é trauma, porque eu não tive a oportunidade, na minha infância e adolescência, de aprender a ler, porque a gente aprende. E depois dos meus 50 anos, eu me deparo com a necessidade, com o desejo, e me cai a dificuldade, o hábito. Leitura é hábito. E por que que não criamos hábitos saudáveis para a gente? Você que é pai, mãe, crie bons hábitos para a sua família, para os seus filhos, e incentive a leitura. Ah, mas você não tem autoridade para falar isso, porque você nem lê. Eu posso não ler. Às vezes, tentar fazer uma leitura rápida de algo e passar por cima até, às vezes, da história e tentar chegar no final dela sem degustar ela inteira. Mas eu estou falando da minha dor. E não quero que essa dor seja transmitida para outros como se fosse algo bom. Não ser uma pessoa leitora. Porque a leitura, ela traz conhecimento. A escrita, ela traz conhecimento. Quanto mais você lê, pratica, escreve, menos erros você comete. Porque nosso cérebro, ele relembra de tudo automaticamente. Ele vai se exercitando. E a melhor forma de você exercitar a sua mente é você fazendo uma leitura, escrevendo, falando, transbordando, ensinando. E uma coisa que eu falo muito verdadeiramente óbvio é que quando você ensina, você aprende duas vezes. Você aprende com o que você está ensinando. No momento que você ensina, você aprende. E quanto eu tenho aprendido aqui? Às vezes aqui nessas lives eu aprendo mais do que ensino. Isso me traz a consciência de que eu tenho que continuar fazendo, 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 fazendo. Faça isso também. Saia da caixinha, né? Faz igual a dona Neuza, cria o VovoCast e vai para a glória. Coisa boa. Era isso que eu queria falar hoje para vocês, tá? Nós estamos aqui há 30 e poucos minutos já de live. Na minha live eu gosto sempre de ser curtinha, de 30 minutos de conteúdo, depois a gente bater um papo.
Para você que está no YouTube, muito obrigado por estar aqui até agora. Para você que vai ver esse vídeo em um outro momento, seja muito bem-vindo. Se inscreva no canal. Se você quer acessar o nosso grupo aqui do Zoom, para poder ter a possibilidade de contar sua história, de fazer uma live aqui ou trazer algum conteúdo que possa transformar a vida de alguém, é só você entrar lá no nosso site, e bem no menu superior lá tem um link para você entrar no nosso grupo do WhatsApp, g365.com.br, é o nosso site. Entre lá e venha participar com a gente aqui. Tenha um excepcional dia, que Jesus pode estar habitando aí no seu coração todos os dias e possa abençoar a sua família. Beijo no coração.